em alta mesmo com muitos desfalques. O Flamengo do Tite tem tido lideranças importantes para se manter no topo. A gente conversa muito sobre isso por aqui. E uma delas é o Gerson, que inflamou o vestiário antes da vitória contra o Galo. O próximo desafio é amanhã contra o Cuiabá. Roda a VT. União, motivação e determinação. Essas têm sido as palavras que têm feito parte do elenco rubro-negro. O grupo está cada vez mais próximo e a experiência de alguns jogadores tem feito a diferença. É o caso de Gerson, que foi um dos responsáveis por levantar a equipe antes da vitória sobre o Atlético Mineiro. Os caras foram na nossa casa, tiraram a chance nossa de título, fizeram gol, pisaram no nosso escudo, mandou a nossa torcida calar a boca, respeitou a gente. Isso aí eu não aceito. Não aceito que ninguém vá na minha casa e me respeito. Respeite a nós. O Camisa 8 lembrou o jogo no final do Brasileirão do ano passado e a provocação de Paulinho e a derrota que acabou tirando as chances de título do rubro-negro. Mas desta vez foi diferente. Além do que chamou a atenção da postura do time em campo e a briga para se manter na liderança. Gerson também tem sido um dos atletas que mais tem abraçado o grupo, principalmente os mais jovens. A fase rubro-negra está boa mesmo com os desfalques que o time enfrenta pela Copa América. A equipe mais confiante tem refletido dentro e fora de casa. O Flamengo é o melhor visitante do Brasileirão esse ano. Em 8 jogos, longe, o rubro-negro venceu 4, empatou outras 3 partidas e perdeu uma, conquistando 15 pontos fora de seus domínios. O time soma 62,5% de aproveitamento jogando como visitante no Brasileirão. A equipe abriu 3 pontos de vantagem para Botafogo e Palmeiras. Agora o desafio contra o Cuiabá. Tite ainda não deve poder contar com Igor Jesus e Cebolinha, que seguem em tratamento. O técnico deve definir o time que irá a campo contra o Cuiabá nesta sexta, mas a equipe já provou que, mesmo com desfalques, é forte jogando. Sextou! Boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Obrigada por deixar a gente entrar no seu restaurante, no seu trabalho, na sua casa. Obrigada por trocar a hora do seu almoço para passar o almoço com a gente. Obrigada por não estar no clean. Valeu, é isso. Tá? Hashtag SBT Esportivo, assim você fala com a gente lá no Twitter, pode mandar a tua foto, manda o que você tá fazendo nessa sexta-feira, ou manda aquelas mensagens que aparecem aqui no rodapé, povo zoando Pedrosa, povo zoando Venê. Quando me zoa, não entra, percebeu? Ah, não. Tem uma equipe fortíssima. Deixa com a gente. Exatamente. Eu sei A gente zoa. Deixa com a gente. Tá rindo de quê, Vene Casagrande? Sextou, Vene? Eu sou a sua alegria, Fernanda Maia. Ah, é, eu sou a sua alegria. Olha o momento Eu do tô com meu uma time. frase tua engasgada aqui. Ah, é? Qual é a frase? De ontem. Você não me assusta, quem me assusta é o Palmeiras. Não, eu não falei assim. Eu não falei desse jeito. Falou. Eu não falei desse jeito. Falou sim. É, mas o Imortal fez o dever de casa. Empatou, né? Pelo com o menos Palmeiras. empatou. Ô, Venê, o Gaio e o Gabigol treinou? O Gabigol, ele tá treinando. Inclusive, boa pergunta essa, porque não é certo dizer que o Gabigol está afastado, porque ele não está afastado. Ele apenas não está sendo aproveitado pela comissão técnica. Quantos jogos ele já fez no Brasileiro? No Brasileiro são 5. Ou seja, teoricamente, ele só pode fazer mais um. Porque se ele fizer o 7º, ele não pode atuar para uma outra equipe na competição nessa temporada. Não é ser relacionado, é entrar no jogo o que conta, né? É entrar no jogo, Tá, exatamente. perfeito. E aí... Então ele ainda pode fazer uma troca de time no Brasil e jogar o Ainda Campeonato pode, Brasileiro. exatamente. Inclusive, a diretoria decidiu afastar. Eu já ia usar essa palavra que não é o certo, porque ele não está afastado, ele está treinando normalmente, ele está fazendo as mesmas coisas que os demais jogadores fazem. A única diferença é ele não está sendo relacionado pela comissão técnica após uma decisão da diretoria e com o aval da comissão técnica. Porque se fosse um jogador que o Tite quisesse ter em seu elenco, eu tenho certeza que o Tite ia conversar com a diretoria do Flamengo para falar, não, é um jogador importante, eu quero tê-lo aqui, eu acho importante a gente pelo menos levá-lo para o jogo, e nem isso está acontecendo. Inclusive, a decisão está mantida para o próximo jogo, que é nesse sábado, no caso, ele amanhã. Ele também não joga. Ele não joga, ele não vai ser relacionado. A decisão da diretoria é essa. E a tendência é que isso aconteça até o fim da janela de transferência. Porque o Flamengo, entre aspas, torce para chegar um clube lá no Flamengo, um clube brasileiro ou até mesmo do exterior, que pague, que dê uma compensação financeira ao Flamengo para poder liberar esse jogador. Porque o Flamengo não quer mais renovar.
O empresário já deu entrevista dizendo que está costurando uma saída do atleta. O jogador, pelo visto, eu não acompanho o treinamento, mas pelo visto o jogador não está tão focado no dia a dia do Flamengo, porque se estivesse focado no dia a dia do Flamengo, o Tite estaria contando com ele. Vou pegar um exemplo. O Davi Luiz ele pode assinar o pré-contrato. O Davi Luiz está não sendo relacionado? Não, e tá jogando. Conversando com o Flamengo já? Eu acho que assim, o Flamengo vai fazer uma proposta de renovação de contrato, acredito eu. É um jogador extremamente importante. Hoje ele é titular, né? Hoje ele é considerado titular na equipe do Tite. E, inclusive, até para tirar uma dúvida... clubes, assim, quando o jogador está próximo a poder assinar ou já pode assinar, e às vezes o clube tem uma confiança tão grande naquele jogador e um entendimento tanto que ele vai continuar, que eles até deixam para depois para conversar, né? Não, vamos pegar o caso do Everton Ribeiro. Ano passado, ele poderia ter assinado o pré-contrato durante o segundo semestre inteiro, o Flamengo negociando com ele, enfim, o Flamengo sabia que ele não ia assinar. Porque naquela ocasião, a postura do Everton Ribeiro e dos seus empresários foi totalmente diferente da postura do Gabigol e agora do empresário do Gabigol. Totalmente diferente. Tudo bem, acabou não renovando, ele aceitou a proposta do Bahia, que para ele era melhor, de fato, o Flamengo ofereceu o que achava que deveria oferecer e a vida segue, entendeu? Agora, em relação ao Gabigol, eu acho que chegou num determinado momento que, de fato, assim, o melhor é romper o laço, porque não tem como. Ele não está mais feliz, o Flamengo não está mais feliz, inclusive muita gente me perguntando sobre isso nas redes sociais, só para tirar essa dúvida. Não, ele não assinou um pré-contrato com o Palmeiras, inclusive no entendimento do Flamengo. O Flamengo, o clube não tem que conversar com a gente primeiro, o clube tem que conversar com o Gabigol. Se chegar a um acordo com o Gabigol, aí depois o clube vem conversar com a gente. Ô Pedrosa, esse movimento da comissão do Tite e do próprio Tite de vocês não estão querendo renovar com o Gabigol? Tá bom, a gente também não está insistindo nada, não. Ela foi mais um sinal de tantos outros que já foram sinalizados, de tipo, Gabigol, olha, o fato é o seguinte, aqui no nosso time, você não é a primeira, nem a segunda e talvez nem a terceira opção, Pedrosa. A gente chegou num momento do Flamengo em que tinha espaço ali para o Gabigol e ele não era a primeira escolha do Tite. Eu acho que assim, não dá pra gente, e você foi muito bem, a gente tem que analisar o que está sendo feito dentro de campo. O Tite vem utilizando o Gabigol a ponto de contar com ele como um jogador crucial? Não. Eu acho que o Tite tem peso nessa decisão da saída do Gabigol? Também acho que não. Ele só não está fazendo peso contra. Ele está respeitando a decisão da diretoria. E visto o que o Flamengo tem apresentado, eu acho que o Tite está muito certo em tomar a decisão de não contar com o Gabigol, respeitar a diretoria, porque o time dele está desempenhando em campo. Se o Flamengo tivesse muito mal e o Tite pensasse assim, eu acho que eu preciso desse atleta, beleza, aí você conversaria com a diretoria, olha, eu preciso do Gabigol, é um cara que tem uma identificação com a torcida e tudo mais, mas a verdade é que o Flamengo não tem sentido falta do Gabigol. Eu queria falar que tá sentindo, mas não tá sentindo. Até mesmo o Carlinhos, que é um jogador que tem uma prateleira muito abaixo da do Pedro e até do Gabigol, foi lá, entrou e fez gol. Então, no final das contas, Fernando, eu acho que tudo está corroborando para essa saída do Gabigol, não só o Tite não ter uma preferência por ele, mas principalmente que eu acho que nessa situação toda a diretoria do Flamengo não pensa em ter o Gabigol por mais tempo e o próprio Gabigol deixou claro, através do seu empresário, que pela postura também da diretoria, e repito aqui, eu acho que o Gabigol, até ano passado eu conseguia defender ele, processo de fritura e tudo mais. Depois das decisões que ele tomou, de vestir camisa de outro time, ele sabendo, ele não é bobo, da repercussão que ia ter. Depois do que aconteceu na questão do doping também, que ele é uma incógnita hoje, eu acho que no final das contas não tem mais como defender o Gabigol e a diretoria do Flamengo está certa nesse momento. Vene Casagrande, o Paquetá, sobre o drone, atualiza pra gente. Não é nem drone seu, é drone seu isso? Não tem grandes novidades sobre o Paquetá em relação à negociação. Porque, na verdade, o Flamengo, ele ainda tenta um empréstimo, só que o West Ham dificulta o empréstimo. E como é que o Flamengo vai fazer um investimento tão alto no Lucas Paquetá, sabendo que a qualquer momento ele pode ser punido e até mesmo banido do futebol? Então é algo que vai além do interesse, é algo muito mais jurídico também. E, enfim, não tem nenhuma novidade, a diretoria do Flamengo está lá. E quando eu falo a diretoria do Flamengo, representado pelo diretor Bruno Spindel, ele está na Inglaterra conversando com o West Ham. Exatamente. Ele viajou para poder tratar de outros assuntos também. E, de fato, o Lucas Paquetá está na mira do Flamengo. O Flamengo está vendo uma brecha aí para tentar trazer esse jogador. E eu tenho até uma opinião em relação a isso, porque o que me chama a atenção é o seguinte, é um jogador que está vivendo o seu auge na Europa, é o principal jogador do West Ham. Há pouco tempo a gente estava lendo o noticiário lá na Inglaterra que ele
ele estava muito próximo de ir para o Manchester City. E como é que agora ele topa vir para o Brasil para jogar no Flamengo? Isso não é estranho? É estranho, mas a gente não pode ser hipócrita que isso aparentemente mostra ser, na verdade, uma... Para mim, ele assina embaixo que ele tem culpa no cartório. Eu não sei se assina embaixo que tem culpa no cartório, mas assina embaixo que o problema dele é grande, né? E que, independentemente dele conseguir provar ou não, ele tá preocupado, né? Pode ser uma preocupação muito... Eu não fiz isso, mas, tipo, como eu vou provar? Meu Deus, o negócio tá com uma tendência muito a eu não conseguir provar. Isso pode estar acontecendo também. Posso só trazer só um bastidor? O West Ham, por exemplo, não gostou de saber que o Lucas Paquetá topou jogar no Flamengo, mesmo que seja por empréstimo. E achou estranho, justamente por causa disso. Como o West Ham, a diretoria, assim, entre aspas, confiando no jogador, porque confia no jogador até que se prove o contrário. O jogador já disse publicamente, inclusive vestindo a camisa da Seleção Brasileira, ele deu uma entrevista coletiva negando qualquer envolvimento nessa situação de casa de aposta. Então o West Ham, teoricamente, estava acreditando nele. E o West Ham acha estranho. Como é que você, com 26 anos, vivendo seu auge, muito próximo de ser vendido ao Grupo City, topa jogar por empréstimo do Flamengo? O West Ham achou estranho também, Perfeito. tal como eu tô achando. Eu assisti no Twitter, não sei qual página foi, uma fala do Davi Luiz hoje. Eu não sei se é uma fala antiga e resgataram ou se foi uma fala dessa semana. O Davi Luiz falando que ele foi contra o sistema quando ele escolhe jogar no Flamengo. E é aquelas falas muito bonitas do Davi Luiz, é um cara que sabe falar muito bem, né? Essa entrevista é atual. É atual? Ele explicando por que ele topou jogar no Flamengo. Foi pro The Place Tribune. Isso, exatamente. Então, ele fala muito sobre a questão da pandemia, que ele entendeu a importância da família, ele não viu o sobrinho crescer e não sei o quê, e que ele não pegava o aniversário da irmã no Brasil e tudo mais. Isso tudo ele fala de forma bem emocionante, o Davi Luiz. Ele falou, eu dei importância até pro meu sofá, né, assim, o meu país. Então, ele é um cara que estava no auge ali, que vinha em grandes clubes, seleção brasileira em algum momento, e aí ele decidiu vir pro Flamengo. A gente entende que, tipo, o Flamengo, gente, não é um time... mas a gente tá falando de Brasil e Europa, tá? A gente não tá falando de Flamengo, a gente tá falando da questão da força do futebol. Futebol inglês, o futebol de você jogar uma Champions e tudo mais, se você voltar pro Brasil. O que a gente entende é que quando tá no auge vai pra Europa, ou quando tá acabando a carreira, volta pro Brasil. Esse é o caminho normal. E por isso o Davi Luiz falou que foi contra o sistema, que ele veio pro Flamengo nesse momento. Não é por aí o Paquetá, no seu entendimento, Lucas? Vocês têm que entender que aqui eu sou uma... Posso ser sincero? Eu sou uma pessoa que eu preciso... Não tem nem comparação a perto. Gente, o Davi Luiz, ele jogou no Chelsea, ele jogou no Benfica, ele jogou no PSG. Ele é um atleta que teve uma carreira de 15 anos na Europa. E a tendência do Paquetá, repito, em condições normais, é ele estar vestindo a camisa do Manchester City. O Manchester City só não contratou o Paquetá pelo envolvimento em relação a apostas. A gente teve 2 casos na Premier League. No caso, o Tonali tinha se transferido para o Newcastle, mas o problema dele foi na Itália. Tonali, que era um garoto que é uma promessa da Itália, um baita de jogador, foi suspenso 10 meses. E o Toney, Ivan Toney, que era atacante, se eu não me engano, do Brentford. E ele teve 8 meses de suspensão. Então, assim, eles lá são muito rígidos. E o que eu tô vendo aí do cenário é, além da suspeita, já virou acusação. E nessa acusação vai ter o julgamento. Esse julgamento não deve demorar. E ele deve ser suspenso rapidamente lá na Inglaterra, porque tem mais de 40 indícios de que o Paquetá teve envolvimento nesse quesito. Então ele vai ser suspenso lá. Só que as suspensões, elas têm sido mundiais. Elas não têm sido apenas na Inglaterra. Então pode ser que o Flamengo se aproveite de uma brecha aí dessa suspensão ser na Inglaterra primeiro, depois tem várias instâncias, você pode recorrer no Tribunal da Suíça, entre outros. Tem também a lei do comum, não só a lei desportiva. Tem um longo caminho por aí. Mas a verdade é que, se o Paquetá vestir a camisa do Flamengo, provavelmente ele já vai ter sido jogado na Inglaterra, provavelmente ele já vai ter sido banido lá na Inglaterra. Então, no final das contas, o Flamengo vai estar usando de um artifício antiético, caso seja essa situação, para o Paquetá jogar no futebol brasileiro. O que eu duvido muito, tá? Eu acho que, por todos os casos, e aí eu tô me apegando ao que já aconteceu com outros jogadores, o Paquetá vai ser banido mundialmente. Então, assim, eu vou falar novamente aqui. Gente, o Paquetá como jogador, e eu lamento isso. Antes dessa história de Flamengo, eu falei aqui, tá doendo meu coração ver um atleta com tanto potencial, um craque, um cara que poderia ser craque da seleção brasileira, como ele já está sendo,
envolvido nesse tipo de situação. Eu não consigo imaginar por que o Paquetá fez isso. Agora, na minha visão, é completamente antiético caso o Flamengo esteja se apoiando numa situação jurídica por um jogador que, teoricamente, pela acusação, fez isso, e repito novamente aqui, é muito importante. Você só pode ser condenado depois que você realmente tem as provas que a justiça te julga. Até o contrário, o Paquetá é inocente. Porém, todos os indícios, inclusive para mim, esse movimento de vir para o Flamengo é meio que isso mesmo. Assumindo que você tem um problema. A minha opinião é essa, igual a de vocês. Só que eu estava tentando achar um instrumento para tentar um outro olhar. Será que não é uma questão de voltar para o lar? Ele não é essa questão, não tem nada disso. Não é essa questão. Eu tenho a opinião. Isso é uma opinião. Gente, isso é opinião, não é informação. Sempre. A partir do momento que um atleta que está vivendo o seu auge, e assim, eu entendi quando você levantou a bola do Davi Luiz, mas o Davi Luiz já tinha vivido tudo que podia viver lá na Europa. Até já, na seleção brasileira, né? Fim de carreira, ele estava livre no mercado, ele recebeu várias propostas, ele optou pelo Flamengo pelo fato de voltar para casa. Sim. O Paquetá, a gente está falando de um jogador que está vivendo o auge, 26 anos, muito próximo de ir para o Manchester City para ser treinado por um dos maiores, ou se não o maior treinador da história do futebol, que é o Pepe Guardiola. E simplesmente, do nada, ele topa vir para o futebol brasileiro. Repito, opinião. Para mim, ele assina embaixo que ele tem culpa, ou ele ouviu dos advogados o seguinte: olha só, por mais que você seja inocente, não tem jeito, difícil. Você vai ser punido. Mauro César Pereira, esse assunto eu acho que você pode saber bem. Eu até falei que eu acho meio absurdo a diretoria do Flamengo ir atrás de um jogador que está acusado de esquema de aposta esportiva e praticamente ele vai ser punido. Porque se o Paquetá está aceitando sair do West Ham, é porque ele sabe que vai dar ruim. Nunca o Paquetá ia pensar em voltar para o Brasil com 27 anos, um jogador que o City queria contratar por 100 milhões de euros. É verdade. É verdade. E o Paquetá agora já está conversando com o Flamengo está atrás. Eu dei minha opinião, porque eu não tenho informação. Eu acho um absurdo. Eu acho que o Flamengo está usando de algo que pode ser provado ilegal e muito ilegal para contratar um jogador. Pô, tem outros. Eu acho que, confirmou, é inocente, mas quer sair da Inglaterra. Ótimo jogador. Agora, é o Flamengo, na minha opinião, se aproveitando de algo que, se for provado, é o que há de mais antiético no futebol, por parte de um jogador, para negociar com ele. A pergunta que eu te faço, você tem informação? Porque o Andreas Pereira disse ontem que conversaram com o Paquetá. O Andreas Pereira diz que é torcedor do Flamengo, né? Ele quer voltar pro Flamengo ainda. E disse que o Paquetá realmente abriu conversas. Ele falou que houve algumas conversas, mas não falou nada de concreto. E aí ele disse, a gente fica naquela, será que ele vai voltar? Disse o Andreas Pereira. Você tem, Mauro, informações do Flamengo? Realmente vai fazer proposta? Ou agora, estudando toda a situação, vendo que ele pode ser banido do futebol, no geral, o Flamengo deve dar para trás? E outra, o que você acha do Flamengo procurando um jogador que está formalmente acusado pela Federação Inglesa de envolvimento em esquema de aposta? Isso, para mim, é agenda positiva. É uma maneira de você desviar o noticiário para o assunto Paquetá e fala-se menos do Gabriel, que, bem ou mal, é um assunto que é desconfortável para o Flamengo. O cara está encostado, não está jogando, não vai ser relacionado para o jogo de amanhã com o Cuiabá, por exemplo. E aí tem essa possibilidade dele ir para o Palmeiras. Então, eu acho que é uma espécie de agenda positiva. Você solta essa informação, vazaram essa história, né? Que o Flamengo vai tentar uma composição, e aí fala-se do Paquetá e esquece um pouco o Gabriel. Olha que mais adiante, olha, não vai ser possível, pode ser punido e tal, e aí o assunto morre. Eu acho que é isso que vai acontecer. Seria uma enorme irresponsabilidade se envolver nisso, que isso não é problema do Flamengo. Ele foi formado no Flamengo, mas não é jogador do Flamengo, é jogador do West Ham. E lá, o que estão pedindo, inclusive, há quem peça, inclusive, o banimento. E aí é importante entender todo o contexto, né? Os sites de apostas são importantíssimos para a economia do futebol hoje, né? Times são patrocinados, enfim. O próprio West Ham é patrocinado por um site que aqui no Brasil não atua, chamado Betway, que foi onde teriam sido feitas as apostas lá dos supostamente, né, conhecidos dele, esse rolo todo. E existem casos de jogadores que pegaram 10 anos. Teve um cara que pegou 10 anos, mas são jogadores de terceira divisão, até de sexta, sétima divisão. Nunca houve um escândalo dessa magnitude com um jogador da Premier League. Então, vamos lá. A FA está pedindo a punição. A FA é a Football Association, que é equivalente à CBF lá deles, né? Pede a punição. A Premier League, obviamente, vai querer a punição, porque a Premier League é um produto valiosíssimo.
vale tanto que eles nem vendem mais, nem vendem já há alguns anos, né? Name right. Eles tinham um patrocínio da Barclays, né? Que é um banco, cartão de crédito, eles tiraram para valorizar a marca Premier League, mudaram toda a plástica, né? Puseram o leão e tal, e tiraram. Isso já tem uns 4, 5 anos. Ou seja, abriram a mão do dinheiro de um patrocinador master para não associar o nome de nenhuma empresa Premier League para ficar limpo, né? O nome Premier League, que ele ganha dinheiro demais com isso, não precisa. Quer dizer, estão num estágio que nem querem vender name rights, olha que absurdo. E quanto valia aquilo, né? Quantas empresas pagariam uma fortuna para poder associar a competição. Se esse jogador não for punido, isso é péssimo para a Premier League, porque mostra o quê? Falta de credibilidade e tudo mais. O Tonali, que joga no Newcastle, foi punido. E o Tonali apostava, desde o Brescia, jogou no Brescia, no Milan, está no Newcastle. Seleção também. Ele apostava nas vitórias do time dele, mas ele não pode. E existe uma espécie de um manual de procedimento da Premier League, que é um documento público, fica de conhecimento público, para quem quiser acessar, que diz claramente que nenhuma das pessoas envolvidas no campeonato, no futebol, jogador, técnico e quem trabalha no clube, pode apostar e participar de aposta. Não pode, é proibido. Ponto. Então, eles ficaram aí 9 meses investigando. O que se comenta nos bastidores, você conversa com as pessoas que atuam nesse meio, é que eles têm uma batelada de informações, né, contra o jogador. O jogador alega inocência, mas a carga que vem contra ele é pesada. Esses jogadores punidos, coisa de um jogo, 2 jogos, ele tem 4 jogos entre 2022 e 2023 em que ele é acusado. Ou seja, se os caras tiverem a convicção e provarem que houve isso, não é uma vez, é uma, a segunda, a terceira e a quarta. Olha só, o tamanho do... O problema dele é monstro. Ele pode ser banido do futebol. Ele pode ser banido do futebol ou até ter uma punição que pode significar o fim da carreira. Mais ou menos que nem... Não tem prisão perpétua no Brasil. Mas se o cara pegar 30 anos, mais 30, mais 30, o cara vai morrer na prisão. Não vai sair nunca, né? Se não derem ele uma condicional, não vai ter condicional desse jeito. O cara matou várias pessoas, pegou 30 mais 30, vai morrer lá. É prisão perpétua, na prática, né? É o caso. Se ele pegar, de repente, 10 anos de gancho, como já aconteceu com um jogador lá na Inglaterra, ele tem 26 a 27, com 36 a 30, não volta mais a jogar. Até porque 10 anos sem jogar profissionalmente, você não consegue, você perde ritmo, você sai de forma, não, acabou a carreira. Então, a situação dele é muito delicada. É o primeiro caso desse tamanho que acontece na Premier League. O Tonali já trouxe isso lá da Itália, foi punido pela Federação Italiana. E é diferente, o Tonali foi punido porque apostou na vitória do time dele. A vitória do time do Tonali não depende do Tonali, ele pode ajudar o time a vencer, mas ele não escolhe. Um cartão amarelo que você queira tomar, que é a acusação contra o Lucas Paquetá, você escolhe. É só você chegar a dar uma porrada no adversário, você vai tomar cartão. Se o juiz não der uma primeira, você dá uma segunda e vai tomar o cartão. Faz um gol, arranca a camisa. Ô, Paulo, o cara que foi punido lá, que pegou 10 anos, o cara falou, ó, eu tô de olho, o cara da 4ª divisão, o julgamento do Paquetá, porque eu fiz muito menos e peguei 10 anos. Exato. Você viu ele falando? Acabou a carreira do cara. Então, isso é uma situação muito delicada. O Flamengo tem a ver o que com isso? Por que vai se meter nessa história? E assim, é muita ingenuidade, acho eu, achar que a punição vai ser restrita à Inglaterra. Porque é óbvio que a FA vai pedir a FIFA para torná-la global. Não tem sentido, senão vira um prêmio. É como se o cara cometesse um crime num país, voltasse para o seu país de origem e vivesse normalmente trabalhando na mesma atividade profissional, tudo igual. Ah, você não pode trabalhar aqui, mas pode trabalhar. Tá bom, beleza. Vai ganhar bem no Brasil do mesmo jeito, vai jogar bola aqui, vai jogar na seleção. Eles não vão aceitar isso. Porque se aceitarem isso, o que vai acontecer? Vai atrapalhar o negócio deles. E os sites de aposta que são interessadíssimos na punição, porque isso é ruim para eles. Isso é péssimo para os sites de aposta. Esse mercado Estão sendo lesados, né? Esse mercado todo que é o Paquetá punido. Ninguém vai falar isso abertamente, mas é o que acontece. É. Porque é ruim para eles. E se é ruim para eles, é ruim para os clubes, porque os clubes têm hoje, nos sites de apostas, importantes parceiros e patrocinadores. O próprio time do Paquetá. O executivo maior lá, o CEO da Betway, que patrocina o West, você acha que ele está rindo, que ele está feliz? Ele está pé da vida. É óbvio. Aquele jogador do time que eu patrocino e se mete nessa enrascada, e aposta no meu site, os caras, que é o que estão acusando. Tudo isso, gente, na condicional. Né? Estamos falando na condicional. Se ele provar a inocência, acabou. Mas o que se comenta é que, assim, que há uma quantidade grande de provas, se comenta na Inglaterra, sai fartamente da imprensa inglesa. E a situação dele é delicadíssima, é muito delicada. Acho que o único argumento dele é que ele teria pedido para não jogar um dos jogos. Ó, a gente vai falar, tá, sobre essa situação do Paquetá ainda. Então o Mauro também concorda, né, Mauro? Que o Flamengo é um absurdo ir atrás desse jogador. Não tem nada que se meter nisso. Para mim, isso é agenda positiva. Soltaram essa, desviou a atenção do Gabriel, fala-se menos do Gabriel, porque começou a falar do Paquetá. Aí mais adiante vai chegar, olha, infelizmente, ele pode ser punido, não tem condição, nós tentamos, gostaríamos de ajudar o rapaz, trazer de volta, ele ajudaria o Flamengo. Acabou e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que é o que vai acontecer. Ontem eu estava lendo uma matéria que o clube inglês, o West Ham,
quer um dinheiro. Você vai botar dinheiro no jogador que vai ser punido? Não tem sentido. É que nem o caso do Gabigol com o Palmeiras. Você não sabe se ele vai ser punido ou não. Qualquer negociação está atrelada a isso. Tem que ter uma cláusula que proteja o clube. E é ruim, né? Imagina você anuncia o jogador, aí dias depois o cara está punido. Vale para os dois. Olha, chegou aqui o Gabriel, tá legal, bacana, Gabigol. Aí daqui a pouco está punido. Vai ficar até abril sem jogar. É um negócio broxante. É a mesma coisa para Paquetá. Não joga nunca mais. Vai ficar tantos anos sem jogar. Velho Vamp, Paquetá tá quase que claro para todo mundo que ele vai ser punido. Você tem que concordar comigo. O cara tá no auge da carreira. Ele ia aceitar sair da Inglaterra, onde ele recebeu uma proposta de 100 milhões de euros de Manchester City para... não, quero voltar pro Brasil. Se não tem nada desse problema, ele já estava no City há um ano atrás, né? É claro. E outra, o West Ham não ia querer se livrar dele. Ia vender, cara. Porra, o West Ham vai estar louco para vender. Agora... É o que a gente falou aqui, né? É até um absurdo. O Flamengo mais o Mauro tem essa teoria. E esquece o assunto do Gabigol, porque agora se fala muito, né? Já saiu de novo notícia que o Gabigol vai pro Palmeiras, que o Palmeiras vai ficar interessado no Gabigol, mas para levar no fim do ano. Ou seja, é o Flamengo, claro, não dá mais pro Gabigol continuar no Flamengo, mas é o Flamengo perdendo seu principal ídolo dessa geração pro seu principal rival dessa geração. Ou seja, o assunto do Gabigol dá uma... fugida desse assunto, de acordo com o Mauro. Você concorda? Dependendo do que o Brasil faça amanhã, o assunto vem à tona de novo, né? Se o Brasil é eliminado, o Paquetá tá livre, vai estar de férias, não vai ter o que comentar, vai vir à tona. Mas eu acho difícil também o Paquetá escapar dessa, porque a gente também tem contrato com o site de aposta, né? A gente é jogador de propaganda. Os caras já falaram pra mim. E isso que o Mauro falou, os caras do site falaram a mesma coisa. Porque parece que é o site que tá fazendo a mutreta. A mutreta. Os caras querem provar que não é ele. As pessoas entendem dessa maneira. Esse que é o ponto. Na verdade, quando isso acontece, não sei se o Paquetá fez, sempre na condicional, fazer ressalva, né? O que acusam ele de ter forjado situações para levar vantagem. E aí é o site que perde o dinheiro. Exatamente. Porque foi o site que perdeu aí os 600 mil reais. Credibilidade, né? O que é pior, né? Isso é pior. Credibilidade. E aí ferra. E o ponto de ter lá esse manual lá. Tem um manual que diz, não pode fazer. Quer dizer, se ele fez, não tem desculpa, entendeu? A questão é ele provar a inocência dele. E parece complicado diante da quantidade de elementos que os ingleses reuniram. E até demoraram muito por isso. Tem mais, não se sabe quando vai sair esse veredito, né? Um comitê que faz o julgamento, cabe depois um recurso, e não sabe quando vai ser. Pode ser. É provável até que volte a temporada em agosto e ele jogue pelo West Ham. Ele pode entrar em campo e jogar. E um belo dia vai vir a pancada. O Tonali pegou esses 10, vai voltar em agosto agora. Pegou 10 meses de gancho, depois fizeram um acordo. E é bom frisar, a diferença entre você... apostar na vitória do seu time. Você forjar uma situação para levar vantagem, algo que depende só de si, né? Que é levar um cartão, que é o que acusam o brasileiro. E o italiano não, ele apostou na vitória do time dele, mas também não pode. Ele tinha problema de vício em apostas. Inclusive, no acordo que foi feito com a Federação Italiana de Futebol, ele tem que passar por uma espécie de reabilitação, tem que fazer aparições públicas falando do assunto, tem todo um viés educativo aí, ele aceitou. E o Newcastle pagou, acho que 70 milhões de euros, uma coisa assim, pelo jogador. Ele é da seleção italiana, não jogou a Eurocopa por isso, então estaria jogando. E não contou com o jogador, o cara ficou parado. E o West Ham está arriscado em ficar com esse prejuízo. Pagou 60, 70 milhões pelo Paquetá e poderia vender por 100, não vendeu e perde o jogador e fica no prejuízo. Tem isso também. Aí que vem a grande questão. Pode ser uma estratégia também para tirar ele de cena, para ver se de repente a bucha é menor. Tipo, tirou ele da Inglaterra, foi para o Brasil, aí de repente dá uma pena menor. Eu acho difícil que ele receba uma pena leve. Porque os caras não vão querer que o cara saia ileso, se ficar comprovado que ele cometeu esses deslizes. Eles não vão querer, porque eles vão querer o quê? Um exemplo. Olha aqui o que aconteceu com esse bonitão. Aí não se metam a besta. Não precisa nem falar, todo mundo vai ficar calminho e evitar, porque é uma roubada. E, Mauro, o próprio West Ham, né, pode entrar na justiça com o Paquetá para ser reembolsado. Quanto? 60 milhões de euros ele pagou na contratação do Paquetá. Né? Aí o jogador é banido. Amigão, me pague aqui, ó. É um problema gigantesco que ele tem. Gigantesco. Não é pequeno, não. Por isso que eu acho que os caras do Flamengo sabem disso. Eu acho que isso é cortina de fumaça, entendeu? Criou um factório, está se falando sobre isso. Aliás, o Wesley recebeu, está vendo aqui no site GE, o Flamengo recebeu proposta de 12 milhões de euros pelo Wesley. Vai para ontem. Do Bournemouth. Não aceitaram. Continuam negociando. Caraca! Porra, eu acho que o Wesley por 12 milhões de euros estava lindo. Eles vão tentar arrancar mais dinheiro dos caras, né?
Uma proposta inicial de 12, quem paga 12 paga 15, mais ou menos por aí. Aí é aquela questão. Flamengo e Palmeiras, quando recebem essas propostas, eles têm condição de falar, não quero mais. Ah, mas não tá bom, então não leva. Outros clubes aqui no Brasil, quando aparece qualquer caraminguá, o cara já vende correndo porque precisa pagar salário atrasado, pagar as coisas que não está pagando. O próprio Wesley do Corinthians, se aparecer... Exato. Nossa. Correndo ele vende porque precisa do dinheiro desesperadamente. Bom, e tem essa situação aí do Paquetá, que acaba abafando um pouco a situação do Gabigol. Agora, eu acho que tá ficando claro, né? Eu acho que o Gabigol no Palmeiras já é uma realidade próxima. Que o Gabigol, pra ele, seria ótimo, porque ele vai pra um clube que disputa títulos tanto quanto o Flamengo. É uma coisa que, para mim, parecia quase impossível, mas pelo jeito, só que eu entendo que o Palmeiras não vai pagar nada. Não vai. Provavelmente o Palmeiras vai esperar até 2025 e aí vai levar o Gabigol livre. Livre, vai, como diz o Vampeta. Vai pagar pra ele. Vai pagar luva pro jogador. Mas será mais barato do que pagaria pro Flamengo. E em determinadas condições. Se ele vier, se isso realmente acontecer, é sinal que não virou mesmo no Flamengo, a coisa não andou. Tem 6 meses ainda, né? E aí vem desvalorizado. Bom, galera, eu quero...